Adão estava lá. Essa talvez seja uma das frases mais ignoradas da história da queda. Porque durante muito tempo, muita gente contou essa história como se Eva tivesse caído sozinha. Como se a serpente tivesse falado apenas para ela. Como se Adão tivesse chegado depois. Como se ele tivesse sido apenas uma vítima da escolha da mulher. Mas o texto de Gênesis deixa uma pista que muda tudo. Eva tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava com ela. Adão estava lá. E essa frase abre uma pergunta desconfortável. Se Adão estava lá, por que ele ficou calado? Guarde essa pergunta porque ela não fala apenas do primeiro homem. Ela fala de todo mundo que vê o erro se aproximando, vê a mentira crescendo, vê a palavra sendo distorcida, mas prefere não se posicionar. Antes do fruto ser mordido, uma voz foi ouvida. A serpente não começou oferecendo o pecado diretamente. Ela começou fazendo uma pergunta. Foi assim que Deus disse? Perceba a inteligência da tentação. A serpente não começa dizendo, desobedeça a Deus. Ela começa plantando uma dúvida. Ela não derruba Eva primeiro pelo desejo. Ela derruba Eva primeiro pela desconfiança. Porque antes de uma pessoa desobedecer a Deus, normalmente ela começa duvidando da bondade de Deus. Será que Deus está escondendo algo de mim? Será que esse limite é realmente necessário? Será que obedecer não está me impedindo de viver? Será que Deus não está me privando de algo melhor? A queda não começou na boca. Ela começou no ouvido. Eva ouviu uma voz que distorcia Deus. E Adão estava lá. Pense comigo, Deus tinha dado a ordem a Adão antes da criação de Eva. Gênesis 2 mostra Deus dizendo ao homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão recebeu a palavra, Adão recebeu o limite, Adão recebeu a responsabilidade, mas quando a serpente distorceu essa palavra diante de Eva, Adão não aparece corrigindo. Adão não aparece dizendo, não foi isso que Deus disse. Adão não aparece protegendo. Adão não aparece confrontando a mentira. Adão aparece comendo. E aqui está a primeira verdade dura desse vídeo. Às vezes a queda não começa quando você faz o errado, mas quando você se cala diante do errado. O silêncio de Adão veio antes da mordida de Adão. A omissão veio antes da desobediência. A passividade veio antes da culpa. E talvez isso explique muita coisa na nossa vida. Tem gente que diz, eu não fiz nada, mas esse é exatamente o problema. Não fez nada quando precisava falar, não fez nada quando precisava proteger, não fez nada quando precisava corrigir, não fez nada quando precisava dizer, isso não vem de Deus. Adão não precisou puxar a Eva pela mão até a árvore. Bastou ele não impedir a mentira de crescer. E existem pecados que entram na nossa casa não porque nós os convidamos com voz alta, mas porque nós nos calamos quando eles bateram na porta. A serpente falou, Eva ouviu, Adão se calou e o mundo caiu. Mas ainda tem algo mais profundo aqui. A serpente não estava apenas oferecendo uma fruta, ela estava oferecendo uma nova forma de viver. Ela diz, vocês serão como Deus. Essa foi a essência da tentação. Não é apenas comer algo proibido, é querer decidir o bem e o mal sem depender de Deus. É a autonomia humana dizendo, eu não preciso que Deus defina os meus limites. Eu não preciso que Deus diga quem eu sou. Eu não preciso que Deus governe os meus desejos. Eu posso ser meu próprio Deus. Esse é o veneno do Éden. E ele ainda circula hoje. Só que hoje ele aparece com outro nome. Viva a sua verdade. Siga o seu coração. Ninguém manda em você. O importante é ser feliz. Se você deseja, então tá certo. Se te faz bem, Deus entende. Parece liberdade, mas é a velha serpente com roupas modernas. Porque todo pecado tenta parecer libertação antes de revelar a escravidão. Todo fruto proibido parece promessa antes de virar vergonha. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles comeram e imediatamente os olhos de ambos foram abertos. Mas eles não se sentiram como Deus. Eles se sentiram nus. Olha a ironia. A serpente prometeu grandeza, mas entregou vergonha. Prometeu sabedoria, mas entregou medo. Prometeu autonomia, mas entregou fuga. Prometeu que eles seriam como Deus, mas depois do pecado, eles não correram para Deus. Eles se esconderam de Deus. Esse é o retrato do pecado. Antes ele diz, venha, isso vai completar você. Depois ele diz, se esconda, ninguém pode ver você. Antes ele diz, você merece. Depois ele diz, você é indigno. Antes ele diz, Deus está prendendo você. Depois ele faz você fugir justamente do único que poderia restaurar você. E então Deus entra na história. Deus vem ao jardim e faz uma pergunta. Adão,
onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Essa pergunta não era geográfica, era espiritual. Deus não estava procurando um corpo atrás das árvores. Deus estava chamando um homem para fora da fuga. Adão, onde está você? O que aconteceu com você? Por que agora você se esconde de quem antes você se encontrava? Por que agora a minha voz te assusta? Por que agora a minha presença te causa medo? E essa pergunta continua viva. Onde está você? Não onde está o seu corpo, onde está a sua alma, onde está a sua fé, onde está a sua coragem, onde está a sua responsabilidade, onde está a sua voz, onde está aquele homem que recebeu a palavra e deveria guardá-la. Adão, onde estás? Essa pergunta atravessa o Éden e chega até nós, porque existe gente fisicamente presente, mas espiritualmente escondida, presente na família, mas escondida na responsabilidade, presente na igreja, mas escondida na aparência, presente no casamento, mas escondido na omissão, presente diante de Deus, mas escondida atrás de desculpas. E quando Deus chama Adão, algo muito revelador acontece. Adão responde: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Antes do pecado, Adão tinha intimidade. Depois do pecado, medo. Antes do pecado, presença. Depois do pecado, esconderijo. Antes do pecado, comunhão. Depois do pecado, vergonha. Toda desobediência promete liberdade, mas constrói esconderijos. E aqui vem outra pergunta. Quem disse a Adão que ele estava nu? Deus pergunta isso. Deus disse: quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, que voz você ouviu para se enxergar assim? Quem mudou a forma como você olha para si mesmo? Quem ensinou a você a ter medo da minha presença? Isso é muito forte, porque até hoje existem pessoas vivendo a partir de vozes que Deus nunca autorizou. Vozes da acusação, vozes da culpa, vozes da vergonha, vozes da comparação, vozes do desejo desordenado, vozes que dizem que você não presta, vozes que dizem agora acabou, vozes que dizem agora Deus não vai querer mais você, vozes que dizem esconda isso, vozes que dizem fuja. Mas quando Deus pergunta, Ele não está destruindo Adão, Ele está revelando, porque Deus não cura aquilo que insistimos em esconder. E então vem a grande chance de Adão. Deus pergunta: comesse da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Esse era o momento. Adão poderia ter dito: sim, Senhor, eu pequei. Poderia ter assumido, poderia ter se quebrantado diante de Deus. Ele poderia ter dito: Senhor, eu estava lá, eu me calei, eu comi, eu desobedeci, eu falhei. Mas Adão escolhe outro caminho. Ele diz: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Preste atenção. Adão culpa Eva, mas não apenas Eva. Adão, de forma indireta, ele culpa a Deus. Ele diz: a mulher que tu me deste. É como se dissesse: se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não estaria nesta situação. Olhe o tamanho do abismo. O homem que ficou calado diante da serpente, agora fala diante de Deus. Mas não fala para confessar, fala para transferir culpa. Esse é o ciclo da omissão. Quem não fala quando deve, normalmente fala o que não deve depois. Adão se calou diante da mentira, mas se levantou para se justificar diante de Deus. E isso continua acontecendo. Gente que se cala diante do pecado, mas fala muito para se defender quando as consequências chegam. Gente que não lidera, mas culpa. Gente que não protege, mas acusa. Gente que não assume, mas terceiriza. Gente que diz: foi meu filho, foi minha esposa, foi meu marido, foi meu pai, foi minha mãe, foi a igreja, foi a sociedade, foi o governo, foi a pressão, foi o momento, foi a tentação. Sim, existem influências. Sim, existem contextos. Eu sei que existem sim feridas. Mas existe uma pergunta que ninguém pode fugir para sempre. O que você fez com a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos? Adão estava lá, e isso muda tudo, porque o texto não permite que ele seja apenas um espectador. Ele era responsável. Ele recebeu a palavra, ele recebeu o jardim, ele recebeu a ordem, ele recebeu a missão de cultivar e guardar. E quando a serpente entrou no espaço que ele deveria guardar, ele não guardou. E aqui está uma camada muito importante. Gênesis 2 mostra Deus colocando um homem no jardim para cuidar e guardar. Guardar não era apenas cuidar das flores. Guardar era proteger aquilo que Deus lhe havia confiado. O Éden era um lugar de presença, de ordem e comunhão. Mas a serpente entrou. A mentira entrou, a distorção entrou e Adão ficou calado. Então a pergunta não é por que Eva ouviu a serpente?
A pergunta também é por que Adão permitiu que a serpente tivesse a última palavra? E isso confronta pais, confronta maridos, confronta líderes, confronta pastores, confronta qualquer um que recebeu de Deus uma responsabilidade, porque a omissão também é linguagem. Quando você se cala diante do erro, seu silêncio fala, grita. Quando você não protege aquilo que Deus mandou você guardar, sua ausência abre espaço. Quando você não se posiciona diante da mentira, a mentira se sente autorizada. O silêncio de Adão não foi neutro. Silêncio nunca é neutro quando a verdade está sendo atacada. Talvez alguém diga, mas Eva também errou. Sim, Eva errou. Ela ouviu, ela desejou, ela tomou, ela comeu, ela deu. Mas o objetivo aqui não é inocentar Eva. É parar de esconder Adão atrás de Eva. Porque a culpa de um não apaga a responsabilidade do outro. E esse é um dos maiores problemas humanos, desde o Éden. A gente tenta se salvar acusando. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente, mas ninguém começa dizendo, eu pequei. Foi assim no Éden e hoje muitas famílias continuam vivendo no mesmo padrão. Ninguém assume, todo mundo explica, todo mundo aponta, todo mundo justifica, todo mundo tem uma razão, mas pouca gente se quebranta. E sem quebrantamento, a história se repete. A serpente ainda fala, Eva ainda deseja, Adão ainda se cala. E depois todo mundo procura folhas para se cobrir. As folhas de figueira são outro detalhe poderoso. Depois do pecado, Adão e Eva costuram folhas para cobrir a sua nudez. É a primeira tentativa humana de resolver a vergonha com Deus. Eles tentaram cobrir fora o que quebrou dentro, e isso ainda acontece. A pessoa tenta cobrir culpa com aparência, cobre vazio com sucesso, cobre vergonha com religiosidade, cobre pecado com discurso, cobre ferida com produtividade, cobre distância de Deus com a imagem espiritual bem montada, mas folha não cura queda. Folha só esconde por um tempo. E Deus não veio ao jardim para elogiar a roupa feita de folhas. Deus veio chamar o homem à verdade. Porque Deus não restaura máscaras. Deus restaura gente que sai do esconderijo. E aqui existe uma beleza que muita gente perde. Mesmo depois do pecado, Deus vem. Deus procura. Deus pergunta, Deus confronta, Deus disciplina, mas Deus também veste. A Bíblia diz que Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva. Isso aponta para algo muito profundo. A cobertura humana é insuficiente. A cobertura divina exigiu morte. Algo precisou morrer para que a vergonha deles fosse coberta. Ali no início da Bíblia já aparece uma sombra do Evangelho. O homem pecou, o homem se escondeu, o homem tentou se cobrir, mas foi Deus que providenciou a cobertura. E isso aponta para Cristo. Porque muito tempo depois, o Novo Testamento vai chamar Jesus do último Adão. Onde o primeiro Adão falhou, Cristo venceu. Adão estava no jardim e se calou diante da serpente. Cristo estava no deserto e respondeu, está escrito. Adão ouviu a distorção da palavra de Deus e não se posicionou. Cristo enfrentou a tentação com a palavra. Adão desobedeceu no meio da abundância. Cristo obedeceu no meio da fome. Adão transferiu culpa. Cristo assumiu culpa que não era dele. Adão se escondeu entre árvores. Cristo foi levantado no madeiro. Adão trouxe morte. Cristo trouxe vida. Essa é a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão viu a noiva sendo enganada e se calou. O último Adão deu a vida pela noiva. Cristo não é omisso. Cristo não abandona. Cristo não transfere culpa. Cristo não fica em silêncio diante da serpente. Cristo esmaga a cabeça da serpente. E isso também estava anunciado em Gênesis. Deus disse que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, no mesmo capítulo da queda, Deus anuncia a redenção. O pecado entrou, mas Deus não perdeu o controle. A vergonha entrou, mas Deus providenciou a cobertura. A serpente feriu, mas Deus prometeu o esmagamento. Adão caiu, mas Cristo viria. Só que agora vem a pergunta para nós. Qual Adão você tem repetido? O Adão que recebeu a palavra, mas não aguardou? O Adão que viu a mentira crescer, mas ficou calado? O Adão que pecou, mas culpou o outro? O Adão que se escondeu atrás de folhas? O Adão que ouviu Deus chamar, mas respondeu com desculpas? Porque essa história não é apenas sobre o primeiro casal. É sobre um padrão. Padrão da omissão, padrão da desculpa, padrão da fuga, o padrão da culpa terceirizada, o padrão de ouvir a serpente e depois ter medo de ouvir Deus. Talvez Deus hoje esteja fazendo a mesma pergunta. Onde estás? Onde está a sua coragem? Onde está a sua obediência?
obediência? Onde está a sua responsabilidade espiritual? Onde está a sua voz diante da mentira? Onde está a sua liderança dentro da sua casa? Onde está a sua fidelidade quando ninguém está vendo? Onde está a sua confissão? Onde está a sua rendição? Talvez a resposta sincera seja: Senhor, eu estou escondido. Eu estou escondido atrás do trabalho. Eu estou escondido atrás de desculpas. Eu estou escondido atrás de feridas. Eu estou escondido atrás de uma imagem. Eu estou escondido atrás de uma culpa que eu nunca confessei. Eu estou escondido atrás de uma omissão que eu chamei de prudência. Eu estou escondido atrás de uma covardia que eu chamei de paz. Mas Deus não pergunta para humilhar. Deus pergunta para trazer de volta. A pergunta de Deus é confronto, mas também é convite. Adão, onde estás? É como se Deus dissesse: saia de trás das folhas. Saia de trás da culpa. Saia de trás da mulher. Saia de trás da desculpa. Saia de trás do medo. Volte para a verdade. Porque a restauração começa quando a desculpa termina. Enquanto Adão culpa Eva, Adão não se arrepende. Enquanto Eva culpa a serpente, Eva não se arrepende. Enquanto você culpa todo mundo, você não se trata. Enquanto você terceiriza a sua queda, você continua preso nela. E aqui está uma frase que precisa ficar guardada. O problema não é só a serpente que fala, é o Adão que se cala. Repita isso para você. O problema não é só a serpente que fala, é o Adão que se cala. Porque tem serpente falando na sua casa, serpente falando na sua mente, serpente falando nos seus desejos, serpente falando no celular, serpente falando nas suas amizades, serpente falando em discursos bonitos, em frases motivacionais, em conselhos aparentemente inofensivos, do tipo: não tem nada demais, todo mundo faz, você merece, Deus entende. Depois você se acerta. Siga o seu coração. A vida é tão curta. Só dessa vez. E a pergunta é: você vai responder com a palavra ou vai ficar calado até virar queda? Porque o silêncio de hoje pode ser a vergonha de amanhã. A omissão de hoje pode ser a culpa de amanhã. A passividade de hoje pode ser a destruição de amanhã. Adão não caiu de repente. Ele ouviu, ele se calou, ele recebeu, ele comeu, ele se escondeu, ele culpou. Percebe que existe uma sequência? Toda queda tem uma sequência. Quase ninguém cai do nada. Primeiro a pessoa abre espaço para uma voz, depois negocia um limite, depois relativiza a ordem, depois deseja o proibido, depois toca, depois come, depois se esconde, depois culpa. Por isso, antes de perguntar por que eu caí, talvez a pergunta seja: em que momento eu parei de guardar o jardim? Em que momento eu permiti aquela voz? Em que momento eu deixei de responder está escrito? Em que momento eu chamei omissão de paciência? Em que momento eu chamei covardia de sabedoria? Em que momento eu vi tudo e fiquei calado? Adão viu tudo. Sim, Adão viu. Mas ver não basta. Tem gente que vê o erro, mas não se posiciona. Vê o casamento adoecendo, mas não conversa. Vê o filho se perdendo, mas não orienta. Vê a fé esfriando, mas não ora. Vê a mentira entrando, mas não confronta. Vê a serpente falando, mas não abre a boca. Depois que tudo desmorona, diz: não sei como chegamos aqui. Sabe sim. Chegamos aqui por pequenas omissões acumuladas. Chegamos aqui por silêncios convenientes. Chegamos aqui por verdades que deixamos de falar. Chegamos aqui por responsabilidades que evitamos assumir. Chegamos aqui porque a serpente falou demais e Adão falou de menos. Mas ainda existe graça, porque Deus ainda chama. Se Deus chama, ainda há possibilidade de resposta. Se Deus pergunta, ainda há oportunidade de consciência. Se Deus confronta, ainda há misericórdia. O pior cenário não é Deus perguntar onde estás. O pior cenário é quando a pessoa não ouve mais pergunta nenhuma. Quando a consciência endurece. Quando a voz de Deus já não incomoda. Quando a pessoa transforma o esconderijo em casa. Então, se essa palavra incomoda você, agradeça. O incômodo pode ser Deus chamando você para fora. A vergonha pode ser o sinal de que as folhas não servem mais. A inquietação pode ser o Espírito Santo dizendo: pare de culpar os outros e volte. E a oração de hoje não precisa ser bonita. Ela precisa ser simples e direta. Diga: Senhor, eu estava lá. Eu vi e me calei. Eu ouvi a serpente e não respondi com a tua palavra. Eu comi e depois culpei. Eu me escondi e depois tentei parecer bom. Mas agora eu saio de trás das folhas. Essa é a diferença entre fuga e arrependimento. Fuga se esconde. Arrependimento aparece diante de Deus. Fuga, culpa.
Arrependimento confessa, fuga costura folhas. Arrependimento aceita a cobertura que vem de Deus. Fuga ouve a serpente. Arrependimento volta a ouvir a voz do Senhor. E quando você entende isso, o Éden deixa de ser apenas uma história antiga. Ele vira um espelho. Porque todos nós temos um jardim para guardar. Todos nós temos uma palavra para obedecer. Todos nós temos vozes para discernir. Todos nós temos limites que não podem ser negociados. Todos nós temos momentos que nós temos que decidir se vamos ficar calados ou responder, está escrito. E essa frase não é apenas acusação, é alerta, porque você também está lá. Está lá quando a mentira aparece, está lá quando a tentação começa pequena, está lá quando a palavra é distorcida, está lá quando o desejo pede autorização, está lá quando a consciência avisa, está lá antes da queda. E é nesse momento que a decisão importa, não depois, antes. Antes do fruto, antes da vergonha, antes das folhas, antes da culpa, antes do esconderijo, antes de olhar para Deus com medo, antes de dizer a culpa é dela, antes de passar anos tentando consertar uma coisa que poderia ser evitada com uma simples frase. Não, Deus não disse isso. Talvez seja essa frase que está faltando na nossa geração. Não, Deus não disse isso. Deus não chamou pecado de liberdade. Deus não chamou omissão de paz. Deus não chamou desejo desordenado de identidade. Deus não chamou culpa transferida de arrependimento. Deus não chamou folha de cura. Deus não chamou silêncio de fidelidade. Então, quando a serpente perguntar, foi assim que Deus disse? Responda, porque o Éden caiu não porque a serpente falou. O Éden caiu porque Adão ficou calado.